Nós vivemos aqui na Terra de hoje, na cultura ocidental judaico-cristã, com toda a interação com culturas do Oriente, do Extremo Oriente, uma fantástica confusão de perspectivas de realidade, né? O mundo é hoje muito mais do que uma colcha de retalhos culturais. Hoje as culturas se misturam, o Oriente vem para o Ocidente, o Ocidente vai para o Oriente, e dentro de cada pessoa essas coisas se entrelaçam de uma maneira distinta, encontra realidades geográficas e históricas diferentes, e isso tudo, enfim, acontecendo justamente quando os meios de comunicação permitem com que esses elementos, enfim, se espalhem pelo planeta inteiro, né? Criando uma grande confusão, num certo sentido, e, por outro lado, democratizando, vamos dizer assim, uma grande quantidade de informações, de conhecimento, de visões de realidade, de visões de mundo. No meio disso tudo, né, existem conhecimentos remotos, alguns resgatados pela arqueologia clássica, outros pelas tradições iniciáticas, esotéricas, pelas tradições religiosas também, pela própria ciência, do modo geral, que são conhecimentos relativos à nossa natureza, à nossa origem, enfim, quem somos nós, como começou a acontecer a experiência humana na Terra, como é possível explicar civilizações desaparecidas, quem foram as civilizações que construíram as gigantescas estruturas e cidades que hoje estão afundadas a centenas de metros no mar, na região do Japão, no Atlântico, em outros lugares do mundo, e construções extraordinárias acontecidas em tanto, hoje registradas pelo mundo inteiro, que nós não conhecemos a origem, e nem muito menos as culturas e as ciências que construíram essas realidades. Pois bem, e a pergunta é, né, puxa vida, dentro desse amaranhado fantástico de coisa, será que seria possível existir, vamos dizer assim, uma maneira de se colidir elementos em busca de um entendimento de caráter mais unitário, uma síntese a propósito de toda essa diversidade fantástica, que muitas vezes profundamente contraditórias, que nos permita uma visada para o futuro mais clara? Essa pergunta sempre, vamos dizer, me ocorreu. E eu acredito que ocorra a muita gente no mundo inteiro, e a própria ciência, do modo geral, assim como ciências não ortodoxas, não acadêmicas, ciências iniciáticas, esotéricas. Acho que até as próprias tradições religiosas hoje buscam nos diversos livros sagrados, resgatando o material, encontrar essa síntese, essa visada única, essa diretriz para que a humanidade, nesse momento tão grave em que ela vive, possa, quem sabe, se repensar e estabelecer alguns parâmetros para que não volte a cometer os mesmos erros que comete, destruindo a vida no planeta, inviabilizando a própria permanência da humanidade aqui e causando dificuldades não só para nós humanos, mas para todas as demais espécies, né? Existiria essa, vamos dizer assim, essa síntese? Em busca disso, tem muita gente. E o interessante é que, como a humanidade não está isolada, não está sozinha, ela é permanentemente assistida por inteligências outras do espaço e de outros orbes, e inteligências não físicas, que estão nos acompanhando muito de perto, e que pese a nossa cultura não aceitar essa realidade, o contato com essas inteligências nos permite organizar essa linha, vamos dizer assim, essa visada, essa síntese em busca de um entendimento mais amplo, que nos garanta elementos mais consistentes a propósito de nossa natureza, da origem do planeta Terra, da natureza do próprio planeta, do Sol, das estrelas, das galáxias, precisamente agora que a humanidade está perplexa diante da imensidão do cosmos, e perplexa também diante de alguns acontecimentos que, embora não sejam de domínio público, os nossos setores de informação, inteligência, setores militares, governos, igrejas, estão aí fortemente complicados com a presença de máquinas, veículos vindos do espaço, veículos que são vistos embaixo dos mares,
com seres e criaturas inteligentes e que, infelizmente, sobre o qual há uma grande censura institucionalizada, né? Enfim, em busca dessa síntese, o contato com essas inteligências, e físicas e não físicas, procedentes do cosmos, tem gerado conhecimentos muito interessantes, visadas e perspectivas muito interessantes. Há uma busca enorme de síntese, de respostas, porque a humanidade está madura para ter uma compreensão mais ampla de quem é ela, de onde veio realmente, que sentido tem a sua própria existência, como foi possível e como ela interage com outras realidades, inclusive aquelas que só desconfiamos que existam, dimensões outras, enfim. Dentro desse contexto é que nasceu uma experiência muito interessante. Contato com inteligências de um agrupamento espacial específico, que tem com a Terra uma relação muito estreita, um grupo chamado Orsinaran, Viagem de Paz ao Mundo de Ors, onde Ors é o nome do nosso Sol. Contato com essa inteligência permitiram lentamente, ao longo de muitos anos mesmo, desde 1958, 57, 58, foi quando as experiências começaram, foi possível começar a juntar elementos através de um jogo de perguntas e respostas. Perguntas inicialmente muito infantis, muito ingênuas, muito comprometidas com o entendimento que hoje temos de realidade, que é a nossa cultura, a maneira como a nossa cultura vê o cosmos, e depois perguntas mais elaboradas, que foram se complicando, se aprofundando, de tal maneira que esse quebra-cabeça foi sendo constituído, e isso hoje teve que receber um nome, uma denominação. Quer dizer, todas as mensagens e canalizações de conhecimentos que foram recebidos desse agrupamento de missionários do espaço, chamado Orsinaran, hoje chama-se Amazofia. Um nome qualquer, poderia ser outro nome, um nome que eu mesmo escolhi por falta de uma denominação, enfim, que pudesse representar esse conjunto de conhecimento. É uma cosmogonia. A Amazofia é uma cosmogonia, uma visão de cosmos, né? Uma perspectiva específica de quem somos nós, de onde viemos, onde estamos, quem nos acompanha ocultamente, quando eles nos revelarão, enfim, esses mistérios do passado e para onde vamos, que circuito fazemos no cosmos, qual a nossa natureza, né? A relação que temos com os nossos veículos físicos, com as nossas roupas físicas, como nos constituímos como seres, que relação temos com outros tipos de criatura. Todas essas perguntas, no início de uma maneira completamente caótica e desorganizada, com níveis diferentes de profundidade, foram se juntando até se tornar um corpo mais ou menos coerente, e que, de uma certa forma, encontra, em algumas tradições iniciáticas, esotéricas, bastante semelhança. Mas há também aparentes incongruências, é verdade. Há coisas que não batem, né? Mas outras sim batem, né? Isto é, elas podem ser perfeitamente comparadas, né? E a Amazofia fala também, ela tem a sua dimensão profética, isto é, tem um capítulo dela que se dedica ao futuro, ao que nós, aqui na Terra, entendemos como futuro. Essa transição que a Terra atravessa, esse grande salto de consciência, o fato do sistema solar e da nossa galáxia estarem iniciando a navegação numa outra região do cosmos, que induz possibilidade extraordinária para aqueles que são carregados por esse sistema. Essa transição, eles falam sobre isso, da natureza dessa coisa, e também daquilo que virá. Porque aquilo que virá já está sendo construído hoje, né? Aqui e agora, pelo nosso lado consciente, né? Nós todos aqui na Terra, em qualquer das culturas aqui estabelecida, temos o nosso entendimento de futuro. Uns mais comprometidos com os valores que estão aí. Outros já libertos desses valores, já buscam modelos de sociedade e de civilização diferentes, mais felizes, mais ecológicas,
mais pacíficas, né? Mais, enfim, comprometida com valores ligados profundamente à luz, ao espírito, a um estado de compreensão profunda entre as criaturas, de uma interação proveitosa entre todos os seres e entre a humanidade e o espaço, o cosmos e outras dimensões de realidade, de modo que a Amazofia é esse fantástico conjunto de informações. E esse material, ele foi sendo compilado graças às pessoas que tiveram a oportunidade de conversar, de assistir palestras, a fazer cursos que vêm sendo empreendidos há muito tempo, principalmente no Brasil, e agora muito tenuamente ainda também na Europa, e que foram transformados em material, enfim, audiovisual para divulgação, porque a ideia logo no início foi compartilhar esse conhecimento, principalmente quando ele se tornou alguma coisa um pouco mais concreta, mais organizada, mais compilada, né? Então, e a Amazofia serve hoje de referência para um movimento muito importante chamado Rede Aurora. A Rede Aurora tem na Amazofia a sua linha mestra, né? Uma espécie de referência fundamental, a sua cosmogonia para dirigir o seu processo. E a Rede Aurora é uma rede internacional, uma comunidade internacional de assentamentos agroecológicos radiônicos, isto é, que tem uma forma, uma geometria específica, geometria essa que, como uma agulha de acupuntura, transfere para a energética do ser terra uma mensagem específica. E que não está só, porque outras redes, 15 outras redes mundiais, também estão lentamente buscando consolidar-se como estruturas bem organizadas para que a Terra no futuro possa ter essas 16 redes mundiais ou 16 nações aquarianas, cada qual com a sua mensagem, compondo uma só grande mensagem, que é essa civilização que todos nós construímos em outro plano de realidade e estamos trabalhando para realizá-la na Terra, à revelia de um sistema que morre rapidamente. Foi um sistema que passou, é um sistema que não tem que ser, enfim, contestado, odiado, atacado, nem muito menos salvo, não é essa a ideia. Que morra em paz, foi o que foi possível a gente fazer, agora está na hora de abrirmos novos horizontes, porque crescemos muito, mesmo que pelo sofrimento, mas a humanidade cresceu muito, está na hora dela materializar uma civilização que possa dar uma melhor oportunidade para esse crescimento já realizado e assim integrar em nossas vidas cotidianas o salto de consciência que todos nós já fomos capazes de dar.